vamos falar dele, né? Do Brasileirão, que está acrescentando pitadas de emoção nesse segundo turno aí. Muitas pessoas já estipulando o Botafogo como campeão por conta da sua trajetória no primeiro turno, de larga vantagem, mas aí começou o segundo turno, um pouco fora dos trilhos, claro, ainda tem aquela gordurinha, né, de alguns pontos à frente, mas está vendo aí os adversários, principalmente o Palmeiras, né, Rod? O seu Palmeiras aí na cola cada vez maior no retrovisor. Rod, queria então começar a nossa conversa antes da gente falar dos próximos jogos, da próxima rodada, que agora, rodada após rodada, tudo tende a ser ainda mais decisivo. Queria que você comentasse um pouco sobre esse tropeço do Botafogo diante do Galo, né? Para quem acompanhou o nosso último episódio, a gente salientou a importância desse jogo, né? Por conta do Palmeiras ter vencido, ter diminuído a vantagem, e o Botafogo, fora de casa, acabou não conseguindo conquistar os 3 pontos, nem o empate, acabou saindo derrotado contra o Atlético Mineiro. Então, Rod, como você vê essa disputa pelo primeiro lugar do Campeonato Brasileiro? Bom, o Botafogo ele abriu uma vantagem boa, né? Ele fez um primeiro turno muito acima da média. Me lembra um pouco o Corinthians de 2017, que depois ele deu aquela oscilada, mas como ele fez um primeiro turno muito acima, ele acabou conseguindo ali, né, terminar na frente. O Botafogo ele deu mostras aí nos últimos dias de que tem assim perdido um pouco a cabeça, né? Talvez a pressão seja muito grande. E acho que era uma equipe que antes do início do campeonato ninguém apontava ela como para ser campeã. Ela começou de forma surpreendente, estava jogando um bom futebol. Acho que as oscilações acontecem, né? Todas as equipes oscilam. E o Botafogo teve no jogo contra o Flamengo, no clássico, logo depois que eles perderam, que o técnico colocou o cargo à disposição. No jogo agora também já começou com aquela questão. Concordo que o gol é bem questionável, né? O gol que foi anulado, que seria o gol de empate, mas já começou aquele existe um complô, existe a arbitragem. Da mesma forma que o Palmeiras estava errado quando o Abel e o João Martins, se não me engano, foi o auxiliar que questionou, falou, existe o sistema e tudo mais. Da mesma forma que agora é um choro do Botafogo. E isso vindo da torcida, acho que até o que o torcedor questionar. Agora, quando vem de jogador e técnico, parece que você está querendo tirar o foco do real problema, né? Então, hoje o Botafogo não está jogando bem. Não adianta querer desviar o foco para a arbitragem. E o Botafogo agora vai ter um jogo fora de casa, né, contra o Corinthians, na Neoquímica, que é onde o Botafogo tem a chance de, enfim, dar uma resposta para o seu torcedor, né? Uma vitória lá, por exemplo, já passa a ser crucial. O Palmeiras vai jogar fora contra o Grêmio, também um jogo difícil lá na Arena, lá no Rio Grande do Sul. O Grêmio veio de um empate com o Corinthians, foi um 4-4, um jogo bem disputado, né? Vamos falar dele mais pra frente, né, Rod? Estamos guardando ele mais pra frente. Mas o Palmeiras, nos últimos anos, também conseguiu bons resultados lá, e eu acho que tem totais condições de sair com a vitória do lado de Porto Alegre. E pro Botafogo, ele precisa vencer o Corinthians, para poder, não só dos 3 pontos em si, mas são os 3 pontos, vai dar uma calmaria no vestiário, nos bastidores, na torcida, e para os próprios atletas que precisam retomar a confiança. Eu acho que uma derrota do Botafogo nesse jogo vai complicar bastante na sequência do campeonato. Com certeza. A moral dos jogadores, também da própria comissão técnica, como você muito bem disse, né? Às vezes tentando tirar o foco de atuações abaixo da média, essa média que o próprio Botafogo estipulou, né? Quando um time oscila, a gente já espera que no campeonato de pontos corridos haja essa oscilação, isso é normal. Mas agora o Botafogo jogou o sarrafo de um futebol bem jogado, um futebol ali bem encaixado, né? Ele que próprio estipulou essa média. Vem feito realmente jogos abaixo do próprio padrão estipulado, né? Essa questão de tirar o foco, o próprio técnico, né, tentando justificar aquela sua frase, né, de poder colocar o cargo à disposição, tentou blindar os jogadores, dizer que eles não são culpados, mas a gente que já conhece o meio do futebol sabe muito bem que também tem muita coisa por detrás dos panos, coisa a questão da organização interna do clube, que, como você disse, né, as expectativas
no começo do campeonato. Acho que talvez nem o mais entusiasta botafoguense apostava nesse título, e quando viu que poderia chegar, e a gente sabe, né, que quanto maior a expectativa, maior também pode ser a queda da desilusão. O jogo acho que pode falar. Só comentando, eu acho que uma das questões que dá mais assim pressão no Botafogo é o fato de que todo mundo já colocou como campeão. Então muita gente já cravou, o Botafogo é campeão. Daí o Luiz Castro saiu, veio o Bruno Lage. Não, só ele não mexer errado ali que o time já é campeão. Então, assim, pro técnico, realmente é como é que eu posso falar? Para ele, assim, se ele for campeão, ele simplesmente dá sequência no trabalho do técnico, né, que estava lá, que era o Luiz Castro. Se o time não for campeão, a culpa é dele automaticamente, porque ele mexeu no time, ele fez alguma coisa, ele tirou o time dos trilhos, né, e tudo mais. Então a gente vê que assim realmente não é uma situação fácil. E por outro lado, o seu principal concorrente, que hoje seria o Palmeiras, é uma equipe que nos últimos anos tem conquistado títulos importantes. Inclusive no ano passado foi campeão brasileiro, vem aí também de 2 Libertadores, ganhou Copa do Brasil recentemente. Então assim, essa é uma pressão a mais, e causada, acho que talvez uma parte pela imprensa, uma parte pela própria torcida, talvez. Não sei dizer se a própria torcida do Botafogo comprou essa ideia de campeão. Eu, dos poucos que eu vi, assim, pelo menos nas redes sociais, eu não vi o próprio torcedor botafoguense falando, mas o geral mesmo já dava, principalmente boa parte da imprensa, já cravava o título do Botafogo ali como certo, né? Então nós teremos os dois lados da moeda, como você disse, né? Ou será o arquiteto de obra pronta, que chegou num time que já estava ganhando, não mudou e manteve, ou também o culpado, né? Porque a mídia brasileira, a torcida brasileira como um todo, de qualquer time, gosta de achar um culpado, o culpado, né? Quando a gente sabe que no futebol, assim como em qualquer outro esporte, é uma série de fatores, né? São uma série de jogos, uma série de lances dos quais iremos comentar alguns deles que foram cruciais e com certeza serão cruciais nessa reta final. Um deles, já dando um pequeno spoiler aí no jogo de ontem, né, entre Corinthians e Grêmio, mas vamos deixar esse assunto mais para frente. Pode, ainda falando sobre essa briga pelo título, eu queria ouvir de você, um palmeirense declarado, se esse foco no Botafogo, que já ganhou, tirando o foco do Palmeiras chegando aí, ajuda o time, ajuda a moral do time a chegar como quem não quer nada, e lá ganhando os pontinhos, fazendo a gordurinha, e quando chegar no confronto direto, ou ali mais para frente do campeonato, na reta final, surpreender e passar o Botafogo? Eu acho que ajuda, porque o Palmeiras, até então, ele foca na Libertadores, porque quando o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil, era aquela assim, já acabou o ano, só sobrou a Libertadores. E de repente o Palmeiras hoje ele tá na briga do Campeonato Brasileiro, e ele também tá na briga da Libertadores. Só que no Brasileiro ainda fica naquela, né? Se chegar, chegou e tal. A pressão, acredito que seja menor, porque o Botafogo abriu uma distância boa, só que a gente ainda tem um confronto direto, vão ter jogos dificílimos aí pela frente dos dois times. Essa próxima rodada mesmo, os dois times jogam fora de casa. O Palmeiras pega o Grêmio e o Botafogo pega o Corinthians. Em caso de uma vitória do Palmeiras e uma derrota do Botafogo, a pressão para cima do Botafogo vai ser gigantesca. O Palmeiras, se perder ou empatar e o Botafogo vencer lá, por exemplo, não vai ser o fim do mundo, porque ainda tem a Libertadores. Então, assim, o time teórica está bem no Brasileiro. Acho que a segunda colocação ali, o Palmeiras está com 44 pontos. Hoje não tem como o Grêmio alcançar. Então, assim, claro, é um jogo importante para o Palmeiras, porque você termina ali de derrubar um rival, deixa um rival pelo título, no caso, né, da concorrência ali pelo título, o Grêmio, deixa o Grêmio para trás e vai para 47. Então você abriria 7 pontos do terceiro colocado, é uma distância já considerável. E para o Botafogo se aumentar, né?
E por isso que eu falo que o Botafogo a vitória seria crucial. Agora, para o Palmeiras, essa pressão hoje ela é menor. Depende de como chegar lá no confronto direto, o Palmeiras estiver empatado, ou tiver um ponto atrás, 2 atrás, por exemplo. Aí acredito que vai ter uma pressão um pouco maior ou tudo depende da Libertadores, né? Digamos, no caso de uma classificação para a final da Libertadores, a gente sabe que o mais importa é a final da Libertadores, é aquele jogo único. No caso de uma derrota na semifinal, a cobrança pelo Brasileirão vai ser grande, porque dos 3 títulos grandes que a gente tem no Brasil, que seria Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mais a Copa Libertadores, seria ali você ficar sem um dos 3 é complicado. Eu falo pelo investimento do Palmeiras tem. E dos últimos anos, né? Sempre chegando com um ponto de poder ganhar nas 3 competições, né? Então, realmente, aí, numa hipótese, eu torço muito para essa hipótese do Palmeiras cair na Libertadores, se bem que do outro lado é o Boca, né? Aí fica Brasil e Argentina, então, enfim, que fique 0x0 os 2 jogos e vai para os pênaltis, que daí, pelo menos, é emoção. Não, pênalti não. Sérgio Romero não. Complicado. Sérgio Romero contra também o Everton. tá na hora do Everton se consagrar aí, seguir o discípulo do Marcão e quem sabe garantir. Eu prefiro não arriscar. Justo. Então, realmente, se o Palmeiras, por um acaso, acabe caindo da Libertadores também, aí por enquanto, a ausência de pressão pelo brasileiro vai acabar sendo talvez até maior do que a própria pressão do Botafogo. Então, pessoal, essa rodada, a 24ª? Se não me engano, agora 24ª rodada, então, do Brasileirão aí tende a ser muito bacana. Destaques, então, para esses 2 jogos, né? Grêmio e Palmeiras. O Grêmio luta para buscar ainda mais essa chance de título, um pouco mais longe, mas querendo sempre somar pontos. O Palmeiras busca, então, encurtar a distância do Botafogo e, como o Rod disse, vai visitar o Corinthians lá na Neoquímica Arena, buscando apaziguar e dar um basta de vez nessa, digamos assim, é difícil comentar, né? Um clube que está com 51 pontos aí na liderança, uma liderança até então um pouco tranquila, falar de crise num time desse, né? Mas se a gente for pegar as últimas partidas do Botafogo, já pode ligar o sinal de alerta. Outro jogo muito bacana da rodada fica por conta de Vasco e Curitiba, por conta daquela briga pelo Z4.